Olá pessoal, eu estou aqui para gravar mais um vídeo de estudos da série O Tempo do Fim, Os Sinais do Fim, e graças a Deus agora eu estou podendo continuar, dar continuidade aos nossos estudos. E hoje nós vamos nos aprofundar bem mais agora nesses estudos, Os Sinais do Fim, No Tempo do Fim. Nós vamos agora para o livro de Daniel, tão esperado e sonhado livro de Daniel, que as pessoas têm me pedido: pastora, os estudos do livro de Daniel. Eu deixei um pouco mais para o fim, porque realmente agora nós vamos apertar o cerco, nós vamos nos aprofundar nas lições de Daniel. Daniel era um profeta, foi um profeta. O livro de Daniel é um livro histórico, porque fala toda a vida dele, como ele foi um profeta. Ele tinha um dom maravilhoso, um dom profético, que é de discernimento de sonhos. Um dom maravilhoso em Deus. Daniel era um homem santo, um homem íntegro, um profeta segundo o coração de Deus, conhecedor da palavra, estudioso das escrituras, um homem de oração, de adoração. Ele permanecia adorando ao Senhor. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, nós sabemos disso. Daniel era um homem muito, muito de Deus, e ele também tinha um dom muito forte de discernimento de sonhos. Daniel teve visões também, dadas pelo Senhor. E o livro de Daniel, nós vamos estudar agora o capítulo 7, que é exatamente o capítulo que começa a falar um pouco mais sobre o tempo do fim. São os capítulos proféticos de Daniel. Vamos lá, vamos ler em Daniel capítulo 7. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, de anotações, e vamos nos aprofundar. Esse capítulo ele é bem profundo, e eu oro e peço para que você abra a sua mente, o seu entendimento, para que você entenda realmente o que o Espírito diz à sua igreja. Amém? A visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Belsassar, Daniel capítulo 7, ok? No primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, e escreveu logo o sonho, relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que eu vi 4, prestem atenção, 4 ventos do céu combatiam um mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam ao mar. O primeiro animal, vamos prestar atenção nessa visão de Daniel, o primeiro animal era como leão, olha aí, e tinha asas de águia. E eu olhei até que foram arrancadas as asas e foram levantados da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei então olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou a um lado, tendo a boca 3 costelas e entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Olha só, essas 4 bestas visão que o Daniel teve de 4 bestas, 4 animais. Depois disso eu continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia pedaços e pisava aos pés e sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele. Tinham 10 pontas. Aparentemente, antes dele tinha 10 pontas à sua cabeça. Ok? Vamos parar um pouquinho por aqui. Ok? Então vamos lá. Pelos estudos teológicos do livro de Daniel, agora capítulo 7, esse capítulo fala dos domínios, dos reinos que eles se levantariam na face da terra, na humanidade, até o dia do fim. E aqui o primeiro reino, o primeiro animal que Daniel viu com cara de leão, vamos ler aqui. Primeiro foi como um leão e tinha asas de águias. Este primeiro animal representa o reino da Babilônia, o primeiro reino grande e poderoso, reino que se levantou sobre a face da terra, o reino da Babilônia, um reino terrível, tremendo, destruidor, que conquistava muitas terras e guerreava muito com seus inimigos. E este reino aqui da Babilônia era cara de leão e tinha asas de águias, e eu olhei até que lhe foram arrancadas suas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem.
e outro segundo animal. E continuei olhando, e aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Gente, esse segundo animal do livro de Daniel representa o reino persa, o reino poderoso que se levantou logo após o reino babilônico e que também era terrível, era destruidor, um reino muito, muito destruidor e mau que se levantou. O terceiro animal, depois disso, verso 9, eu continuei olhando e eis que aqui, semelhante a um leopardo, esse outro reino, semelhante a um leopardo, e tinha aqui tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Amados, esse terceiro animal representa o reino grego, romano, um reino muito, muito poderoso. Nós sabemos de guerras terríveis que a Grécia já teve com vários povos e aí os exércitos gregos. E então esse reino foi o terceiro reino que Deus mostrou a Daniel nessa visão, que se levantaria sobre a face da terra logo depois do livro de Daniel. E aqui o reino grego, o terceiro animal, ok? Agora vamos ler o quarto animal, vamos prestar atenção. Depois disso eu continuava olhando nas visões de noite e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Amados, esse quarto animal que Daniel teve visão é exatamente o reino mais poderoso que já passou sobre a face da terra até aqui. E olha, dele haviam 10 pontas na cabeça. Vamos prestar atenção, ligue aí o seu espírito de discernimento nesse momento. Esse quarto império e o último império até aqui foi o Império Romano. O Império Romano foi terrível. Nós sabemos quantas guerras os romanos já causaram. Os romanos já destruíram Jerusalém várias vezes e tantas nações. Um exército poderoso e terrível que se levantou, um reinado terrível que se levantou até aqui nessa história dos grandes reinos aqui do capítulo de Daniel. O Império Romano, não é? Nós sabemos, temos aí tantas histórias deste império. Tantas guerras, tantas destruições, tantas nações destruídas, tantas mortes. Mas prestem atenção o que a visão de Daniel fala. Este Império Romano, que até hoje é também chamado Roma ou Império Romano, está lá. Nós sabemos, o Vaticano, o coração da Igreja, né, católica está lá. Um domínio, um reinado, até hoje eles reinam a questão religiosa, a questão política, eles são muito, muito influentes até hoje. Prestem atenção, deste animal, ele viu 10 pontas saindo da sua cabeça. Estando eu considerando as pontas, eis que dentre elas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como de homens e uma boca que falava grandiosamente. Vamos lá? Eu continuando, verso 9, eu continuando olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou e a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã e o seu trono chama de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então eu estive olhando por causa da voz dos grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até o animal que foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E quanto aos outros animais foram tirados o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Vamos ler aqui. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha na nuvem um céu como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas
o serviço e o seu domínio é um domínio único que não será destruído. Nós sabemos aqui que está falando o ancião de dias é o próprio Deus, e este homem vestido de branco aqui, né? E eu estava olhando nas visões e via nas nuvens como o filho do homem dirigiu-se a um ancião de dias, é o próprio Jesus. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou abatido. Aqui vamos ler o verso 14. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino único não será destruído. Aleluias! Glória a Deus. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhes a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais são quatro reis que se levantarão na terra. Como eu já falei aqui para vocês, os 4 domínios, os 4 reinados. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade. Agora nós vamos nos aprofundar agora nesse estudo. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobravam. Amados, a partir daqui nós vamos nos aprofundar neste 4º animal. Qual é esse 4º animal? O que representa esse 4º animal? Vamos para o próximo estudo agora. Eu estou lendo o capítulo de Daniel 7 com vocês. Eu preciso parar para o nosso tempo aqui para conseguirmos postar, né? Senão eu não consigo descer aqui se for muito grande. E no próximo estudo nós vamos saber o que representa esse animal. E essas 10 pontas e o que realmente o anjo falou e deu a Daniel o entendimento dessa visão. Não perca, nós vamos bem profundo agora. Deus abençoe.